Uma espiritualidade do viver. Henry Nouwen, prefácio. Esse livro consistente e envolvente contém um dos ensinamentos mais importantes ministrado por Henry Nouwen. Ele é fruto da vida acadêmica do autor, de seu profundo envolvimento com inúmeras pessoas e de sua capacidade de autorreflexão e de seu embasamento na vida, no espírito e no ensinamento de Jesus. Não é um volume grande, embora seja provável que Henry não tenha precisado de muito tempo para redigi-lo. Ele é a sabedoria de vida de um dos mestres espirituais de nosso tempo. Cada um de nós anseia por viver bem, experimentar amor e pertencimento, manter-se conectado com a família e amigos e dar uma contribuição única para as pessoas. Mas que caminho tomar? O que nos levará à realização dos nossos anseios mais profundos? Resumindo, como devemos viver? Henry nos apresenta uma espiritualidade que versa sobre isso, uma espiritualidade para o viver, com potencial para transformar nossa vida. Conheci Henry Nouwen em 1984, na comunidade L'Arche de Gennevilliers, em Trousseling-Breulin, França. Henry se licenciara da Universidade de Harvard, morava na L'Arche e trabalhava como assistente da mesma comunidade. Iniciou-se ali uma amizade que se aprofundou ao longo da década seguinte, quando nós dois assumimos papéis de líderes dentro da L'Arche. Sei, claro, que Henry era professor e escritor, tinha formação em psicologia e teologia e ocupava posições em universidades de prestígios. Mas descobri que ele também era um estudante vitalício de si mesmo e dos outros. Nossa amizade e nosso trabalho no contexto de L'Arche me ofereceram um vislumbre inesperado de exploração pessoal empreendida por Henry das questões importantes da vida e fui testemunha ocular da profunda atenção que ele dedicava a ouvir os outros. Pessoas de todos os estratos sociais, de etnias e formações religiosas diferentes, tanto fracas quanto fortes. Henry acompanhou gente apaixonada e gente que chorava a perda de um relacionamento fracassado. Aproximou-se de moribundos e sentiu-se ao lado deles. Participou com alegria de comemorações privadas e públicas de novo nascimento. Ouviu com profunda atenção ativistas em prol de justiça social e também quem se sentia atraído por um modo de vida mais recatado e contemplativo. Andou com pessoas deprimidas e com tendência ao suicídio, bem como com quem se encontrava no auge da criatividade. Fui amigo de pessoas dotadas de enorme riqueza e de outras cujas única riqueza era a largueza de coração. Com tudo isso, Henry veio a conhecer os contornos do coração humano. Com outros que precederam, ele acreditava que a jornada para nos tornarmos mais plenamente humanos é espiritual e começa e termina no coração de Deus, como um cartógrafo espiritual. Ele mapeou um caminho que podemos seguir. Nas páginas seguintes, Henry nos convida a pensar nossa vida em termos de 3 momentos interligados, para os quais, na sua visão, Jesus serviu de modelo: isolamento, comunidade e serviço. Compassivo em favor das pessoas. É pelo isolamento
e pela oração que conseguimos manter contato com a nossa identidade mais verdadeira como filhos de Deus. Isso nos leva a relacionamentos com pessoas da comunidade em que aprendemos a celebrar e a perdoar. A partir de então, são esses relacionamentos que nos sustentam quando estendemos a mão para servir os outros por meio do ministério da compaixão. Os anseios mais profundos de Henry se concretizaram quando ele optou por participar desse ciclo de isolamento, comunidade e ministério da compaixão. Ele nos oferece esse caminho convencido de que será frutífero para você e para mim. Henry é um guia confiável, serviu de exemplo dessa espiritualidade a vida inteira. Lutou contra demônios ao longo da jornada, posicionou-se ao lado de quem travava um embate semelhante. Aprendeu a não temer o sofrimento próprio, alheio ou do mundo. Acima de tudo, Henry se esforçou para levar uma vida fiel, e ser fiel a Deus, aos próprios dons singulares, à sua comunidade e ao clamor do sofrimento em toda a sua volta. Sua visão espiritual para a vida se fundamenta no desejo de viver. A verdade não é essa a aspiração de todos nós? Ao se entregar ao isolamento, envolver-se com as pessoas via relacionamento, estender a mão com compaixão para o sofrimento do mundo, Henry encontrou sua verdade. Também uma paz que excede todo o entendimento. Esse livro nos conduzirá a esse mesmo lugar. Nathan Ball, de Henry Nouwen, Legacy Trust. Agradecimentos. Quanto mais avança na publicação de uma série, mais o editor ou a editora deve valorizar a equipe de apoio que o acompanha o lançamento de cada volume. Isso, com certeza, vale para um livro que você tem em mãos. Suas proporções atraentes e o projeto colaborativo se devem às energias criativas de Hans Persson e Elaine Go, da Persson & Company, na Santa Clara, Califórnia. O designer Nelson Kane deu polimento à capa para que alcançasse essa vitalidade luminosa. O acesso aos manuscritos de que esse livro extrai sua substância teria sido consideravelmente mais demorado não fosse a assistência generosa de Gabrielle Ernest Shaw, administradora cuidadosa dos arquivos Henry Nouwen da Universidade of Charles College em Toronto. A travessia segura do conteúdo pela terra dos direitos e permissões teriam sido mais difícil não fosse o conselho especializado e a pesquisa detalhada de Catherine Smith, do Henry Nouwen Legacy Trust. As sugestões editoriais dos seus curadores, Sue Mosteller e Nathan Baum, fortaleceram o texto de várias formas. Devo especialmente a gratidão a Nathan por abrir espaço em uma agenda apavorante para escrever o prefácio. Confiáveis como sempre, meus colegas da Upper Run Box mantiveram o livro na lista das minhas prioridades quando me perdia em distrações. O olho editorial aguçado de Ellie Fisher, o gênio para administração de projetos de Rita Colick, a perícia em produção de Nancy Lamar. Tudo isso contribuiu para um manuscrito se converter em livro. Rob Pippen, ex-diretor editorial da Upper Run Books, hoje diretor executivo associado de edição da Upper Run Ministries, deu segurança e calma ao empreendimento, bem como seu apoio generoso. John S. Gabel, editora de séries.
Disciplina e discipulado. Vida espiritual sem disciplina é impossível. Mark A. Drinks-New, renovando todas as coisas. Renovando todas as coisas. Um convite à vida espiritual, São Paulo, Coutures, 1984. Vida espiritual é aquela dirigida pelo Espírito de Deus, o mesmo que orientou a vida de Jesus. Sendo assim, como manter contato com o Espírito, ouvir-lhe a voz e nos permitirmos ser guiados por Ele? Nada disso é muito fácil em um mundo com tanta coisa acontecendo e tantas vozes reclamando nossa atenção. Será que conseguimos criar um espaço para Deus em que possamos ouvir, sentir, experimentar o seu Espírito e onde não seja possível lhe responder? Há um espaço na nossa vida em que o Espírito de Deus tem a oportunidade de conseguir nossa atenção. É o Espírito Santo que nos oferece a vida que a morte não pode destruir. Bread or forten Jonam, pão para o caminho. Temos uma vida assoberbada, são coisas a fazer, pessoas a encontrar, atividades a desenvolver. Queremos viver totalmente sobrecarregados, saber que por sermos pessoas atarefadas, algo importante está acontecendo em nossa vida. Se não nos ocuparmos, ao menos nos preocuparmos, cheios de inquietação pelo que ainda não se concretizou ou pelo que já passou, enchemos nosso espaço interior de preocupação por coisas que talvez aconteçam e de culpa pelo que já aconteceu. E por baixo de nossa preocupação e culpa existe um medo profundo de espaços vazios. Quando deixamos um espaço assim, criamos a oportunidade de acontecer algo que não temos como prever. Algo talvez novo de fato e capaz de nos levar a lugares a que preferíamos não ir. João capítulo 21, versos 15 e 19. Aqui ganha importância a disciplina na vida espiritual. É preciso muita disciplina para permitir que Deus, não o mundo, seja o Senhor de nossa mente, aqui e agora. As palavras discipulado e disciplina são uma só. Isso sempre me fascinou. A partir do momento em que escolhemos dizer sim, quero seguir Jesus, a pergunta é: que disciplinas me ajudarão a permanecer fiel a essa escolha? Se pretendemos ser discípulos de Jesus, precisamos ter uma vida disciplinada. Por disciplina não quero dizer controle. Se conheço a disciplina da psicologia ou da economia, tenho um certo controle sobre determinado campo de conhecimento. Se disciplino meus filhos, quero exercer agora algum controle sobre eles. Mas a vida espiritual, a palavra disciplina quer dizer o esforço para criar um espaço em que Deus pode agir. Disciplina significa impedir que nossa vida seja compreendida, que há um lugar em que não estamos ocupados nem preocupados com certeza. Na vida espiritual, na vida espiritual, disciplina quer dizer criar esse espaço no qual é possível acontecer algo que não planejamos ou com o que não contávamos. Ela nos ajuda a seguir a voz do Espírito, que deseja nos conduzir a novos lugares, novas pessoas e novas formas de serviço. Penso que 3 disciplinas são importantes para nos mantermos fiéis, de modo que apenas nos tornemos discípulos, como também a fim de que permaneçamos como tais. Essas disciplinas constam de uma passagem das Escrituras com que estamos familiarizados, mas descobrir que ela fala de disciplina pode nos compreender. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e há uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidom, que vieram para visitá-lo e a serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos impuros ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Lucas 64, 12 ao 19. Uma linda história que percorre da noite para a manhã e então até a tarde. Jesus passou a noite a sós com Deus. De manhã reuniu os apóstolos à sua volta e formou uma comunidade. De tarde, acompanhado de seus apóstolos, saiu, pregou a palavra e curou enfermos. Observe a sequência: do isolamento para a comunidade e da comunidade para o ministério. A noite é para a solidão, a manhã para a comunidade, a tarde para o ministério. No ministério, muitas vezes sentimos vontade de agir por conta própria. Se não dava certo, procurava outras pessoas e diziam: por favor, em busca de uma comunidade que me auxiliasse. Se não funcionasse, talvez começasse a orar. Mas a ordem que Jesus nos ensina é inversa. Começa pelo estar a sós com Deus, depois cria uma fraternidade, uma comunidade de pessoas com quem vivemos a missão. Por fim, essa comunidade sai em grupo para curar e proclamar as boas novas. Quando sabia que andava com o Senhor, sempre me sentia feliz e em paz. Graças, obrigado. Creio que podemos encarar o isolamento, a comunidade e o ministério como 3 disciplinas pelas quais criamos espaço para Deus. Se criamos um espaço em que Deus pode agir e falar algo surpreendente, acontecerá. Algo surpreendente acontecerá. Você e eu somos chamados para essas disciplinas. Se quiséssemos ser discípulos. Isolamento. Na solidão encontramos não apenas Deus, como também nosso verdadeiro eu. Pobres palhaços em Roma. Isolar-se é estar com Deus e com Deus somente. Há lugar para isso em nossa vida, comunhão. Em todo o coração humano vive uma fome profunda de comunhão. Essa fome se manifesta de várias maneiras, no desejo de ser abraçado, na necessidade de ficar perto de alguém, na busca por intimidade, amizade e companheirismo, na esperança de ser ouvido e compreendido, no anseio pela união de um corpo, mente e coração. A fome de comunhão nunca está longe de nós. Sempre que satisfeita, experimentamos alegria e paz. Sempre que frustrada, experimentamos dor e muitas vezes angústias interior. Desejamos pertencer, conectar-nos, sentirmos em casa. Estarmos seguros e não podemos concretizar nenhum desses desejos sozinhos. Nosso ser inteiro anela por outra mente. Nosso coração precisa de outro coração. Comunhão cria comunidade, pois
O Deus que vive em nós faz que reconheçamos o Deus em nossos parceiros humanos, com o coração em chamas. Nossa fome profunda de comunhão é um dom precioso de Deus, uma verdadeira força motriz para nossa jornada espiritual. Essa fome de comunhão é a fonte de nossa fé, esperança e amor. E também a fonte de nossa é também a fonte de nossa descrença, desespero e medo. A maneira com que convivemos com a fome de comunhão é o fator decisivo em nossa vida. Crer em Jesus significa crer na comunhão existente entre Ele e o Pai. Jesus perguntou: você acredita em mim? João, capítulo 11, verso 25 e 26. Ou seja, você acredita que sou aquele que está em plena comunhão com Deus? Acredita que tudo o que o Pai me diz eu digo a você? Acredita que todas as obras que o Pai deseja fazer, Ele faz por meu intermédio? Acredita que sou enviado pelo Pai? Crer em Jesus é acreditar nele. Crer em Jesus é acreditar nele como enviado por Deus e em quem a plenitude divina se fez visível. E, levando a questão um passo adiante, crer em Jesus significa crer na comunhão íntima, total, entre pai e filho, que contemplar Jesus é contemplar o Pai, tocar Jesus é tocar em Deus. O Deus que é pai, mãe, irmão, irmã. E Jesus quer nos incluir nessa comunhão mais íntima, dando-nos o Espírito Santo. É bom que eu vá, diz Jesus, para poder enviar-lhes o Espírito. João 16, 7. E pelo Espírito tornamo-nos participantes plenos da comunhão de amor que Jesus compartilha com seu Pai. Esse é o ministério de nossa redenção e a promessa da vida espiritual. Ouvir. Jesus passou a noite inteira em comunhão. A maneira pela qual eu gostaria de definir comunhão aqui é que Jesus passou a noite ouvindo o Pai chamá-lo de amado. Essa é a voz que Jesus escutou ao sair do rio Jordão. Lucas capítulo 3, versículo 22. E ele escuta essa mesma voz do alto do monte. És meu filho amado, sobre quem repousa meu favor. Eu te declaro, meu amado, aquele em quem derramo todo o meu amor. És o meu favorito, Lucas 9,35. Munido dessa informação de ser o amado, Jesus pôde andar como toda a liberdade por um mundo em que não era tratado como o amado. As pessoas o aplaudiram, riram dele, louvaram-no e rejeitaram-no, gritaram-lhe, Hosana, e crucificam-o em meio a todas essas vozes. No entanto, de uma coisa Jesus sabia: eu sou amado, sou o favorito de Deus. Agarrou-se a essa voz. Quando se põe a orar à noite, goza de total liberdade de tudo e está completamente aberto para a voz que o chama de amado. Porque é tão importante o fato de estarmos com Deus e só com Deus em cima do monte? Porque esse é o lugar em que podemos ouvir a voz daquele que nos chamar de amados. Jesus diz para você e para mim que somos tão amados quanto Ele. A mesma voz se manifesta para nós. Orar é permitir a essa voz falar ao centro do nosso ser e permear toda a nossa vida. Quem sou eu? Sou amado. Se não reivindicarmos essa voz como a verdade mais profunda de nosso ser, não podemos andar livremente nesse mundo. No mundo, há muitas outras vozes que falam e alto. Prove que você é o amado.
Prove que vale alguma coisa. Prove que tem alguma contribuição para dar. Faça algo relevante. Certifique-se de que alcançar renome ao menos tenha algum poder. Então as pessoas o amarão. Então elas dirão que você é maravilhoso e que você é ótimo. Secularidade é uma maneira de depender das respostas do ambiente que estamos inseridos, o caminho do coração. Essas vozes são muito vigorosas. Atingem nossas inseguranças ocultas e levam-nos a que nos ocupemos demais, tentando provar ao mundo que somos pessoas boas, merecedoras de alguma atenção. Às vezes pensamos que o nosso assoberbamento é só uma expressão da nossa vocação. Mas Jesus sabia que muitas vezes essas tentativas de provarmos nosso valor são um exemplo de tentação. Logo depois de Jesus ouvir a voz proclamar: "És meu amado", outra voz disse: "Prove que você é o amado. Faça alguma coisa, transforme essas pedras em pão. Certifique-se de ser famoso. Pule de cima do templo e ficará conhecido. Invista-se de poder para ter alguma influência real. Não quer influenciar? Não foi para isso que você veio?" Jesus respondeu: "Não, eu não preciso provar nada. Já sou o amado." Mateus capítulo 4, verso número 1 a 11. Amo o quadro A Volta do Filho Pródigo de Rembrandt. O pai abraça o filho, apalpa-o. Ele diz: "Você é meu amado. Não farei a você nenhuma pergunta. Onde quer que tenha ido, o que quer que tenha feito, o que quer que as pessoas digam a seu respeito, você é meu amado. Eu o protejo em meu coração, em meu abraço. Pode voltar para mim, que me chamo compassivo, que me chamo amor." Deus não exige um coração puro antes de nos abraçar. O caminho para o amanhecer. Com isso em mente, conseguimos lidar com uma enorme quantidade de sucesso, bem como com uma enorme quantidade de fracasso, sem perdermos a nossa identidade, pois nossa identidade é sermos amados muito antes de nossos pai e mãe, irmãos e irmãs, professores, igreja e quaisquer outras pessoas nos tocarem de maneira amorosa ou dolorosa. Muito antes de sermos rejeitados por alguém ou elogiados por outro alguém, essa voz se fazia presente. Eu a amei com amor eterno, Jeremias 31:3. Um amor que estava presente antes de nascermos e que estará presente depois de morrermos. Uma vida de 50, 60, 70 ou 100 anos é só um rápido instante em que nos foi concedido tempo para dizer: "Sim, também o amo." Deus se tornou muito vulnerável, muito pequeno, muito dependente na manjedoura e na cruz. E nos pergunta vezes e mais vezes: "Você me ama? Você me ama de verdade?" Esse ouvir não é fácil. Jesus passou a noite em oração. Trata-se de uma imagem do fato de que a oração não é algo que sentimos sempre. A voz de Deus não é uma voz que percebemos sempre como ouvido físico. A palavra de Deus não é sempre um insight que de repente sobrevém à nossa mente ou que satisfaz nosso coração. O coração de Deus é maior que o humano e por isso transcende nossos sentimentos e emoções. A mente de Deus é maior que a humana e por isso transcende nossos insights e nossas boas ideias. Muita oração de comunhão verdadeira acontece à noite, na noite de fé, na escuridão que desce sobre nós, porque a luz de Deus é intensa a ponto de nos cegar.
e tornar nosso coração e a nossa mente incapazes de compreender que estamos aprendendo. Aqui entra a disciplina da oração. Somos chamados para orar não por sentirmos vontade ou porque a oração nos proporciona grandes insights, mas pelo simples fato de querermos ser obedientes, de desejarmos ouvir a voz que nos chama de amados. Ouvir, em latim, é audiere. Ouvir com toda a atenção com que fomos equipados para ouvir recebe o nome de ob audiere, termo qual deriva a palavra obediência. Jesus é aquele que obedece. Significa que ele é todo ouvidos e está inteiramente aberto para o amor de Deus. Se nós mantermos fechados e até o ponto de estamos fechados, somos surdos. Essa é a palavra latim para surdo. Quanto mais surdos ficamos, mais absurdos nos tornamos. E absurda é justo aquela vida em que não mais ouvimos e o tempo todo nos deixamos distrair por qualquer espécie de vozes, perdendo o contato com a verdade de que somos os amados. Assim que começarmos a ficar espiritualmente surdos para ouvir que nos chama de amados, haveremos de procurar algum outro lugar que nos considere amados. É então que nos vemos em apuros. Buscaremos amor, afirmação ou louvor onde não podemos encontrá-los. E nos vivenciaremos de todas as formas inimagináveis, seja em álcool, seja em drogas, seja nos relacionamentos, seja no sucesso no trabalho, seja em como as pessoas falam a nosso respeito ou no nosso desejo de deter o controle sobre as coisas. A oração dá vida ao amor entre nós. Graças, obrigado. A verdadeira liberdade para viver neste mundo vem de ouvir com clareza a verdade acerca de quem somos e que o fato de sermos amados, oração tem a ver com isso e por isso é tão crucial. Não apenas uma coisa boa a fazer de vez em quando. É a atitude essencial que cria em nós a liberdade para amarmos outras pessoas, não porque corresponderão, amando-nos também, mas porque somos amados e pela abundância desse amor sentimos o desejo de dar. Aqui começa o ministério, pois nossa liberdade se ancora na reivindicação da nossa condição de amados. Ser o amado nos permite sair pelo mundo e tocar as pessoas, curá-las, falar-lhes e conscientizá-las de que também são amadas, escolhidas e abençoadas quando descobrirmos nossa condição de amados. Começaremos a enxergar a condição de amados de outras pessoas e a invocá-la. É um ministério incrível do amor de Deus que, quanto mais sabemos da profundidade com que somos amados, mais veremos a profundidade do que nossas irmãs e irmãos da família humana são amados. Mas precisamos orar. Precisamos ouvir a voz que nos chama de amados. Se pudéssemos permanecer sentados meia hora apenas por um dia, sem fazer nada, exceto selecionar uma simples palavra ou frase da Bíblia e então retê-la em nosso coração e em nossa mente. O Senhor é meu pastor e nada desejarei. Salmos 23:1, tradução livre na versão em inglês New Revised Start Version. Repita o verso 3 vezes. Sabemos que não é verdade, pois desejamos muitas coisas. Por isso mesmo ficamos tão nervosos. Mas se continuarmos repetindo a verdade real, o Senhor é o meu pastor, nada desejarei.
e deixarmos que essa verdade desça da nossa mente para o nosso coração. Aos poucos, essas palavras ficarão inscritas nas paredes do nosso santuário interior. Ele se torna um espaço em que podemos receber nossos colegas, nosso trabalho, nossa família, nossos amigos e as pessoas que encontraremos ao longo do dia. Porque, ó Deus, é tão difícil para mim manter o coração voltado para o Senhor. Um grito de misericórdia. O problema é que assim que nos sentamos e aquietamos, pensamos: me esqueci de uma coisa. Preciso telefonar para o meu amigo. Mais tarde vou visitá-lo. Nossa vida interior é como uma bananeira cheia de macacos pulando para cima e para baixo. Não é fácil sentar e confiar que Deus nos falará em nossa solidão. Não como uma voz mágica, mas como conhecimento que aumenta pouco a pouco ao longo dos anos. E nessa palavra de Deus encontraremos o lugar interior a partir do qual viveremos nossa vida. No isolamento, Jesus ouviu Deus. E nele que ouvimos Deus. Nele se inicia a comunidade. Comunidade. Comunidade é onde humildade e glória se tocam. Comunidade é onde humildade e glória se tocam. Pão para o caminho. Precisamos, na comunhão com Deus pela oração, nos descobrimos o chamado para a comunidade. Precisamente na comunhão com Deus pela oração, nos descobrimos o chamado para a comunidade. É extraordinário como o isolamento sempre nos convida para a comunidade. Na solidão, constatamos que fazemos parte de uma família humana e que desejamos viver algo juntos. Por comunidade, não me refiro a agrupamentos formais. Estou falando de famílias, amigos, paróquias, programas de 12 passos, grupos de oração. A comunidade não é uma organização, ela é um modo de vida. Reunimos ao nosso redor pessoas que quem desejamos proclamar a verdade, de quem somos filhos e filhas amados de Deus. A comunidade não é algo fácil. Parker Palmer certa vez observou que comunidade é o lugar onde mora a pessoa com quem você menos deseja conviver. Na comunidade de Jesus, composta por 12 discípulos, o último nome mencionado foi o de quem iria traí-lo. Lucas capítulo 6, versículo 13 ao 16. Essa pessoa sempre está em algum lugar de nossa comunidade. Aos olhos dos outros, o traidor poderia ser nós. Vivo em uma comunidade chamada Daybreak, uma de mais de 100 espalhadas pelo mundo, onde crianças, homens e mulheres com deficiência intelectual, bem como os responsáveis por assisti-los, moram juntos. Compartilhamos todos os aspectos da vida cotidiana, Nathan, Janete, e de todas as outras pessoas da nossa comunidade. Sabem como é difícil e bela a convivência? Porque é tão importante que o isolamento preceda a comunidade? Se não soubermos que somos os filhos e filhas amados de Deus, esperaremos que alguém da comunidade nos faça sentir como tais. Acalentaremos a esperança de que alguém nos dê esse amor perfeito, incondicional. Coisa que não podem fazer. Muitas vezes isso implica um caráter dolorosamente temporário dos nossos relacionamentos. Em vez de envolvimentos duradouros a se fortalecerem com o tempo, podemos experimentar rupturas, separações e desespero crescente para encontrar alguém capaz de satisfazer nossos desejos mais profundos de intimidade.
Com enorme rapidez e expectativa, pode dar a exaustão e até a depressão enquanto buscamos alguém capaz de levar embora nossa solidão. Para onde quer que nos voltemos, deparamos com pessoas solitárias. Talvez a fonte principal de sofrimento humano na sociedade ocidental moderna seja a solidão. Crianças perambulam sozinhas pelas ruas das cidades grandes. Adolescentes costumam se sentir tão sós que buscam nas drogas ou no sexo alívio momentâneo. Jovens adultos vivenciam um isolamento no trabalho e com frequência na própria casa. Em toda parte há pessoas sofrendo desse silêncio nos relacionamentos, de medo ao se abrirem para os outros, de dor nos momentos de intimidade e angústia em tempos de ausência e perda. Grande parte do que vemos na televisão, ouvimos no rádio e lemos nos jornais tem a ver com histórias de separação, ciúme, desconfiança, rivalidade, violência, guerra e destruição. Parece que nossa família humana inteira está dilacerada e sofre de uma solidão abismal. E por baixo de tudo isso há o choro. O choro do coração humano ansiando por comunidade. Comunidade não é solidão involuntária, se agarrando a mais solidão. Sou tão sozinho, você é muito sozinha. Por favor, fique mais um pouco. Agarre-se com demasiada facilidade, se converte em dominação. E dominação pode se transformar muito rápido em uma proximidade sufocante. Não comunidade é isolamento voluntário, saudando o seu igual. Sou a amada, você é o amado. Juntos podemos edificar um lar. Às vezes estamos perto uns dos outros e isso é maravilhoso. Às vezes não, sentimos muito amor e isso é duro. Mas podemos ser fiéis, podemos edificar um lar juntos e criar espaço para Deus e para os filhos de Deus. Para termos uma vida espiritual, devemos primeiro encontrar coragem para entrar no deserto da nossa solidão indesejada e transformá-lo por meio de esforços brandos, persistentes, em um jardim de isolamento espontâneo. Estendo a mão. Dentro da disciplina da comunidade estão as disciplinas do perdão e da celebração. São elas que possibilitam o casamento, a amizade ou qualquer outra forma de comunidade. Perdão. O que é perdão? É permitir ao outro não ser Deus. O perdão diz: sei que você me ama, mas não precisa me amar incondicionalmente, pois nenhum ser humano é capaz disso. Todos temos feridas. Todos sentimos muitas dores. É exatamente o sentimento de solidão involuntária que espreita atrás de todos os nossos sucessos. O sentimento de inutilidade que se esconde debaixo de todo o elogio que recebemos. O sentimento de falta de sentido. Mesmo quando as pessoas dizem que somos fantásticos, que faz com que às vezes nos agarremos às pessoas e esperamos delas uma afeição, um amor que não tem como dar. Se quisermos que outras pessoas nos deem algo que só Deus pode dar, tornamos-nos um fardo pesado. Dizemos, ama-me. E quanto menos esperamos, passamos a ser exigentes e manipuladores, talvez até violentos. É muito importante que continuaremos perdoando uns aos outros. Não de vez em quando, mas em todo momento. Antes de tomarmos o café da manhã, temos pelo menos 3 oportunidades de perdoar pessoas, pois nossa mente já se pergunta: o que vão pensar de mim? O que ele ou ela fará? Como me usarão? Ao não perdoar, acorrento-me a um desejo de vingança.
perdendo assim minha liberdade. Perdoar outras pessoas por só conseguirem nos dar um pouco de amor. Eis uma disciplina difícil. Continuar pedindo perdão aos outros, só podemos dar um pouco de amor. Também uma disciplina difícil. Dói dizer para os filhos, para a esposa ou o marido, para os amigos que não temos como lhes dar tudo o que gostaríamos. E é uma disciplina difícil oferecer perdão às pessoas, mesmo elas não sendo capazes de receber esse perdão. Ainda assim, a comunidade começa a ser criada na oferta e no recebimento de perdão. Ela se forma quando nos unimos pelo perdão e sem fazer exigências. Celebração. Aqui entra a celebração, a segunda disciplina da comunidade. A celebração nos alenta. Escreve Jean Vanier. Restaura a esperança e nos traz a força para vivermos com os sofrimentos e dificuldades da vida cotidiana. Se conseguirmos perdoar o fato de o outro não ser capaz de nos conceder o que só Deus pode dar, então conseguimos celebrar o dom dessa pessoa. Conseguimos enxergar o amor que ela nos dá como um reflexo do grande amor incondicional de Deus. Nossos relacionamentos são infinitamente variados porque o amor de Deus é inexorável e pode se manifestar de inúmeras maneiras. O importante é sabermos que é Deus quem nos une. Amem-se uns aos outros como eu os amei. João capítulo 15, versículo 12. Quando conhecemos esse primeiro amor, podemos enxergar o amor que nos vem das pessoas como um reflexo, como um seu reflexo. Esse conhecimento nos permite atravessar tempos difíceis e maus momentos. Podemos celebrar esse amor e dizer: que lindo! Em nossa comunidade, a Daybreak, exercitamos muito perdão. No entanto, bem no meio do perdão, eis que surge a celebração. Contemplamos a beleza das pessoas que a sociedade tantas vezes considera marginais. Com o perdão e celebração, a comunidade se torna o lugar em que invocamos os dons alheios. Elevamos quem os possui e dizemos: você é a filha amada e o filho amado. Pela celebração, entramos no reino dos céus, ministério criativo. Celebrar o dom das pessoas não significa dirigir pequenos cumprimentos uns aos outros. Você toca piano melhor. Você canta tão bem. Não é isso. Não, isso é show de talentos. Celebrar os dons uns dos outros significa aceitar a humanidade um dos outros. Na Daybreak, vemos-nos uns aos outros como pessoas capazes de sorrir, de dizer bem-vindo, de comer e de dar alguns passos. Pessoas que, aos olhos das outras, estão arruinadas, de repente, se mostram cheias de vida, pois descobrimos nossa ruína por meio delas. Aqui está o que eu quero dizer. Neste mundo, muita gente convive com o fardo da autorrejeição. Não sou bom, sou um inútil. As pessoas não se importam realmente comigo. Se eu não tivesse dinheiro, elas não me dirigiam a palavra. Se eu não tivesse um emprego importante, não me telefonariam. Se eu não tivesse influência, não me amariam. Debaixo de muita carreira profissional bem-sucedida e bastante elogiada, pode haver pessoas medrosas que não se dão grande valor. Vivem divididas e se sentem que precisam manter sua realidade interior escondida daqueles que só conhecem a impressão exterior que elas causam. Vivem isoladas,
apartadas dos outros, por acreditarem que seu valor está apenas nos dons que têm a oferecer. Não, também nos dons que podem receber. Em comunidade somos líderes e, a partir da posição dos nossos dons, e seguidores a partir da posição dos dons alheios. A comunidade cultiva essa vulnerabilidade mútua em que perdoamos uns aos outros e celebramos os dons uns dos outros. Um dos maiores perigos na vida espiritual é a autorrejeição. Pão para o caminho. Tenho aprendido muito desde que vim para Daybreak. Aprendi que os meus verdadeiros dons não são o fato de escrever livros ou ter ensinado em universidades. Meus verdadeiros dons são descobertos por Janete, Natan e outros, que me conhecem bem, a ponto de não mais se impressionarem com essas coisas. De vez em quando dizem: temos um bom conselho para você. Por que você não lê alguns dos seus livros? Existem cura em ser conhecido em minha vulnerabilidade, impaciência e fragilidade. De repente constato que sou uma pessoa boa também aos olhos de quem não lê livros nem dá valor ao sucesso. Essas pessoas são capazes de me perdoar constantemente pelos pequenos gestos e comportamentos egocêntricos que estão sempre presentes. Ministério. Jesus nos chama para continuarmos sua missão de revelar o perfeito amor de Deus nesse mundo. O caminho para o amanhecer. Todos os discípulos de Jesus são chamados para o ministério. Antes de mais nada, ministério não é algo que fazemos embora nos chame para fazermos muitas coisas. Ministério é algo que temos de confiar. Se sabemos que somos os amados e se continuamos a perdoar aqueles com quem formamos comunidade e cujos dons celebramos, não podemos fazer outra coisa senão ministrar. Jesus não curou as pessoas realizando todo tipo de coisa complicada. Ele não disse: permita-me falar por 10 minutos e talvez eu consiga fazer alguma coisa a esse respeito. Em vez disso, um poder emanava do seu coração puro. E as pessoas eram curadas. Elas só queriam uma coisa: fazer a vontade de Deus. Foi aquele que obedeceu em tudo. Aquele que sempre ouviu Deus. Desde ouvir resultou uma intimidade com Deus que irradiava para todo o mundo, que Jesus via e tocava. Ministério quer dizer que precisamos confiar nisso. Temos de confiar em que se somos filho ou filha de Deus, o poder emanará de nós e as pessoas serão curadas. Vão e curem o enfermo, pisem na serpente, chamem os mortos à vida. Não se trata de conversa fiada. Jesus anunciou: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. João capítulo 14, verso 12. Ele queria que os seus discípulos naquele momento e lugar compreendesse que eram enviados ao mundo como ele fora, para curar, para tratar e para proclamar as boas novas. Lucas capítulo 9, versículo número 1 e 2. Exercitaremos o verdadeiro poder e atravessaremos esse vale escuro realizando e testemunhando milagres, encontrando o meu caminho para casa. Confie nesse poder de cura. Confie que, se vivermos como amados, curaremos as pessoas e sejamos ou não cientes disso.
mas precisamos ser fiéis ao chamado. O ministério de cura pode ser expresso por duas disciplinas: gratidão e compaixão. Gratidão. A cura costuma acontecer levando as pessoas à gratidão, pois o mundo está repleto de ressentimento. O que é um ressentimento? Uma raiva fria. Estou com raiva dele. Estou com raiva dessa situação. Não é assim que quero isso. Temos a tendência de dividir nosso passado em coisas boas, a serem lembradas com gratidão, e coisas dolorosas, a serem aceitas ou rejeitadas. A partir do momento em que aceitamos nossa divisão. No entanto, desenvolvemos rapidamente uma mentalidade em que esperamos colecionar mais lembranças boas do que ruins, mais motivos para sermos gratos do que para nos ressentirmos, mais coisas para celebrar do que reclamar. Nada é tão difícil como aceitar realmente a própria vida. Ministério criativo. Nossa vida, porém, é cheia de perdas, de sonhos, de amigos e da família e de esperanças. Com o tempo, há mais e mais coisas em relação às quais podemos ser negativos. O ressentimento faz que nós apeguemos a nossos fracassos ou decepções e reclamemos-nos das perdas em nossas vidas. Há sempre o perigo à espreita de reagirmos às incríveis dores da vida com ressentimento. Ele nos dá um coração endurecido e convertemo-nos em pessoas amargas. Gratidão no sentido mais profundo significa viver a vida como um dom a ser recebido em atitude de agradecimento. Mas no modo que o Evangelho fala em gratidão, ela abrange toda a vida, o bom e o mal, o alegre e o doloroso, o santo e o nem tanto. É mesmo possível abraçar com gratidão toda a nossa vida, não só as coisas boas que gostamos de nos lembrar. Jesus nos chama para a gratidão, para reconhecermos que a alegria e a tristeza nunca se separam, que o prazer e o sofrimento, na verdade, se combinam, e que prantear e dançar são partes do mesmo movimento. Por isso, Jesus nos convida a sermos gratos por todo instante que vivemos e para considerar nossa jornada singular como o modo de Deus de moldar nosso coração a uma maior conformidade com o do próprio Deus. A cruz é o simbolismo principal da nossa fé e nos convida a encontrarmos esperança onde vemos dor e reafirmar a ressurreição onde vemos morte. O chamado para sermos gratos é um chamado para confiarmos que cada instante da nossa vida pode ser considerado como o caminho da cruz que nos leva a uma nova vida. Será que conseguimos ser gratos por tudo o que tem acontecido em nossa vida? Não só pelas coisas boas, mas por tudo que nos trouxe até aqui hoje? A gratidão precisa ser descoberta e vivida com grande atenção interior, com o coração em chamas. Os olhos desse mundo existe uma distinção enorme entre bons e maus momentos, entre tristeza e alegria. Aos olhos de Deus, no entanto, eles nunca se separam. Nosso ministério consiste em ajudar as pessoas a se desfazerem pouco a pouco do ressentimento e descobrirem que bem no meio do sofrimento existe uma bênção. Onde há dor, ali está a cura. Onde há pranto, ali está a dança. Onde há pobreza, ali está o reino de Deus. A gratidão faz parte da essência da vida de Jesus e dos seus seguidores. Sinais de vida. Jesus nos diz: chore suas dores e você me descobrirá bem no meio das suas lágrimas e se sentirá grato por minha presença na fraqueza. Ministério significa ajudar pessoas a se tornarem gratas pela vida mesmo com a dor.
A gratidão pode nos conduzir aos lugares exatos do mundo em que as pessoas sofrem dores. Às vezes essas dores estão escondidas em alguém que por fora parece não sofrer ou ser bem-sucedida. O ministro, o discípulo de Jesus vai onde existe dor, não por ser um masoquista ou um sádico, mas porque Deus está escondido na dor. Compaixão. Compaixão significa sofrer com, viver em companhia daqueles que sofrem. Quando viu a mulher de Naim, Jesus entendeu, essa é uma viúva que perdeu o único filho. E se compadeceu, sentiu a dor daquela mulher nas próprias entranhas, experimentou sua dor com tamanha profundidade em seu espírito, que por compaixão chamou o filho à vida a fim de poder devolvê-lo à mãe. Lucas capítulo de número 7, verso de número 11 a 15. Compaixão significa imersão total na condição do ser humano. Compaixão. O pintor holandês Vincent van Gogh experimentou dor semelhante ao se solidarizar vivendo com os pobres em um distrito sombrio de mineradores da Bélgica, ou ao pintar com pinceladas condolentes os retratos de camponeses famintos no sul da Holanda. Queriam alcançar o sofrimento humano profundo, escondido e trazê-lo à superfície a fim de ser visto. Não para nos assustar, mas para nos consolar. A consolação é o aprofundamento da dor em um nível em que ela pode ser compartilhada. Para Vicente, a alegria e a tristeza estão misteriosamente relacionadas e nunca podem ser separadas por completo. Expressar felicidade e sofrimento, luz e escuridão, o prazer de viver e a dor de morrer. Era essa sua tarefa consoladora. Seu trabalho artístico foi uma luta ininterrupta para atingir o coração das pessoas e os mundos em que viviam. Por meio de croquis, desenhos e pinturas, Van Gogh nos mostra que a solidariedade no sofrimento, mesmo quando requer o aprofundamento da dor em um nível em que o verdadeiro compartilhamento seja possível, leva não à consideração, mas ao conforto, que significa nova forças juntos. Bem-aventurado os que se abraçam na fraqueza, pois possuirão a terra, experimentarão novos começos. Quando corremos o grande risco humano de compaixão, de sofrermos juntos, quando ousamos enfrentar um outro, nossa terrível solidão, a partir de então, a nova vida começa a se tornar manifesta. Como discípulos de Jesus, somos enviados para onde houver pobreza, solidão, sofrimento de qualquer espécie. É-nos concedida a coragem para estar com quem sofre. Podemos confiar que, ao encontrarmos em lugares de dor, encontraremos a alegria de Jesus. Um novo mundo emerge da compaixão. O abençoado sempre abençoa a vida do amado. O chamado para o ministério compassivo é grandioso, mas não devemos ter medo. Não podemos dizer, não sou capaz de fazer isso, quando cientes de que somos os amados e quando rodeados de amigos com quem vivemos em comunidade, somos capazes de qualquer coisa. Não temos mais medo. Não temos medo de bater na porta enquanto alguém está morrendo. Não temos medo de iniciar um debate com alguém que, por baixo de todo brilho, passa grande necessidade de ministério. Estamos livres. Tenho vivenciado isso a todo momento.
Quando fiquei deprimido ou em me sentir ansioso ou sabia que meus amigos não podiam solucionar o problema, quem ministrou a mim foi quem não teve medo de estar comigo. Exatamente onde senti minha pobreza, descobri a bênção de Deus. O rio. Na vida espiritual, dar frutos em abundância tem a ver com amor, encontrando meu caminho de volta para casa. Há algumas semanas atrás, um amigo meu morreu. Fora meu colega de classe. De modo que me enviaram o vídeo de sua missa fúnebre. A primeira leitura da cerimônia contava a história de um pequeno rio. Disse o rio: Posso me tornar um grande rio? Posso me tornar um grande rio. Esforçou-se muito, mas havia uma grande pedra a atrapalhá-lo. O rio então resolveu: contornarei essa pedra. O riozinho insistiu e como tinha muita força, conseguiu contornar a pedra. Logo o rio enfrentou um muro enorme e investiu contra ela sem descanso. No fim, criou um desfiladeiro e esculpiu um caminho por ele. Cada vez maior, o rio disse: eu consigo. Sou capaz de investir contra meus obstáculos. Não desistirei por nada deste mundo. Então surgiu uma floresta enorme, disse o rio. Seguirei em frente, de qualquer forma, e forçarei essas árvores a caírem. E ele assim o fez. Agora, poderoso, o rio chegou à borda de um deserto enorme, onde o sol fustigava. Disse o rio: atravessarei esse deserto. Mas a areia quente logo começou a absorver toda a água. Disse o rio: oh, não, mas atravessarei o deserto. Todavia o rio logo foi drenado pela areia, até se tornar apenas uma pequena poça de lama. Então o rio ouviu uma voz do alto: entregue-se apenas. Deixe que eu o exalte. Deixe-me assumir o controle. Ao que o rio proclamou: aqui estou. O sol então levantou o rio e transformou em uma nuvem muito grande, carregando por cima do deserto. Permitiu a nuvem chover e deixar os campos longínquos, frutíferos e viçosos. Há um momento em nossa vida em que nos postamos diante do deserto e queremos agir por nossa conta, mas então a voz nos alcança: chega, entregue-se nessa terra ressequida, eu o farei produzir muitos frutos. Sim, confie em mim, renda-se a mim. O que conta na sua vida e na minha mão são os sucessos. Não são sucessos, mas os frutos. Os frutos na nossa vida costumam nascer da dor de nossa vulnerabilidade e perdas. Eles só chegam depois de o arado talhar nossa terra. Deus quer que sejamos frutíferos. A questão não é quanto ainda possamos fazer nos anos que me restam, mas sim como posso me preparar para a entrega total, de modo que minha vida seja frutífera. Nossa vidinha é breve, humana, aos olhos daquele que nos chama de amados. No entanto, somos grandes, maiores do que os anos que temos. Daremos frutos que você e eu não veremos nessa terra, mas em cuja realidade podemos confiar. Lembremos-nos uns aos outros. O que nos traz a verdadeira alegria não é ter sucesso, mas dar frutos. Pão para o caminho. Isolamento, comunidade e ministério. Essas disciplinas nos ajudam a ter uma vida frutífera. Permaneça frutífera. Permaneça em Jesus.
Ele permanece em você. Você dará muitos frutos, terá grande alegria e sua alegria será completa.